Fala aí pessoal, ligado aqui no canal da FMU TV. Eu sou o seu apresentador Arthur Silvestre do programa Depois da Aula e o nosso convidado de hoje é o professor Douglas Domingues, capixaba, mestre e professor na área de comunicação, audiovisual e novas mídias, além de autor, pesquisador e já atuou em curtas-metragens, documentários e coletivos artísticos. Nós convidamos ele para falar sobre o cinema lado B e suas influências no mercado mainstream, para entendermos melhor sobre esse universo. Professor, muito obrigado por estar com a gente hoje. Eu que agradeço o convite. Prazer aqui. A gente queria que você contasse um pouquinho pra gente como surgiu esses filmes B e de onde vem essa terminologia. Tá. O termo filme B é um termo muito específico dentro da história do cinema. Porque depois que começou, que o formato do longa-metragem se estabeleceu, né, que quando o cinema surge no final do século XIX, não tinha o formato de longa ainda, né, eram filmes curtos. Então, quando ele se estabelece e começa a ganhar mais telas, depois de um tempo, principalmente com o cinema falado, teve alguns gêneros que se destacaram. O faroeste é um deles, o filme de gangster, por causa do barulho da metralhadora, então esses filmes começaram a chamar muita atenção. O que aconteceu? Algumas salas de cinema, que também é uma invenção já do século XX, né, você pagava a sessão dupla. Então você via um filme A e um filme B. Então, por etimologia, o filme B era só o segundo filme da sessão dupla. Só que tinha um problema. Não problema, mas tem uma questão envolvida aqui. Qual que é? Às vezes, o filme B chamava mais atenção que o filme A. O filme A é aquele com grande orçamento, para chamar o pessoal para a sala de cinema, e o filme B, normalmente, era um filme que a distribuidora, a sala de cinema, comprava mais barato, né? Alguns filmes B começaram a chamar muita atenção por conta de temática, ou conseguir acertar no ponto. Então, eles começaram a restringir um pouco o que podia ir no filme B. Então, faroeste B era uma coisa mais rara, porque faroeste era um filme pro A. E aí o pessoal teve que ser criativo, inventar novos temas e começar a explorar outras formas de contar a história. Então, a ficção científica achou a casa ali, o filme de terror, algumas coisinhas foram aparecendo como B. Lógico, teve romance, drama e teve até faroeste B, mas o surgimento do termo é mais esse caminho. É o filme que acompanha o filme A. Só que isso no primeiro momento, na primeira geração, que foi a geração que teve a restrição. Só que quem cresceu vendo esses filmes B, associou esse nome com aquele tipo de filme da proibição. Então, eu lembro na minha infância, eu vi um filme de alienígena, de disco voador, eu quero fazer um filme B. Então, esse termo pegou como esse cinema extraordinário, que conquista um público mais jovem ali, sempre de terror, ficção científica, fantasia, alguma coisa extraordinária. Então o termo ele surge meio que como contraponto do filme A, do grande filme que ia estrelar lá, chamar todo mundo para ir para a sala de cinema. Quer saber agora que a gente está nesse assunto, quais são os principais gêneros e subgêneros, e se tem uma relação com os filmes chamados cult e os trash? Tá, vamos lá. Gênero e subgênero no filme B, ou nesse tipo de cinema, sabe, diferente do mainstream, que vai para o exploitation ali, tem muito, e é muito de época, né? Alguns são recorrentes, né? O slasher, o filme de terror, que alguém persegue alguém, né? Nos anos 70 teve o blaxploitation, que era a afirmação do movimento negro nos Estados Unidos, mas isso varia de acordo com cada geração. E subgênero é uma festa, né? Cada geração acaba achando um que ressoa mais com sua época e produz, e quando uma coisa dá certo, todo mundo vai atrás, começa a correr, quer produzir um também. Eu que vivi minha adolescência nos anos 90, o que teve de filme que veio na esteira ali do Pânico, eu sei que vocês fizeram no verão passado, então o pessoal vem copiando porque comercialmente dá certo. Então é difícil a gente determinar um gênero meio que fechado e firmado, porque eles vão se reinventando e esses gêneros que eu falo que eles são mais voláteis, tem uma terminologia que às vezes o próprio mercado dá, não é uma coisa como comédia, ficção científica, né? Então, às vezes não para chamar a atenção do mercado, ou fala que está lançando uma coisa nova, ou surge um movimento, né? Tem uma revista dos anos 90 de música, chamava Showbiz. Então, naquela época, o pessoal fazia música alternativa, começou a dar para gravar CD com baixo custo. Eles falavam, essa banda aqui é protopunk, pseudo, não sei o quê. Então, era tanto adjetivo. Eu acho que é meio por esse caminho, né?
mais você criar uma identificação com o tipo de cinema que você está fazendo do que ter um gênero firmado. Né? E a sua segunda pergunta, da relação do filme B, né, do trash com cult, tem a questão terminológica aqui também, de etimologia. O que é o termo cult no inglês? É que tem um culto, tem seguidores. Então, é aquilo que tem há séculos, sabe? Pessoa que gosta, faz tatuagem, compra camiseta. Então, isso é o cult. Aqui no Brasil, por causa da semelhança da palavra com o termo culto, parece que é uma coisa de erudito, né? Da pessoa que está vendo uma coisa elevada. Mas, muitos filmes B são cult total. Chaves é cult, porque, nossa, tem evento, as pessoas colocam roupinha, sabe? Vão lá, sabe? Fala de cor. Pega um Pink Flamingos, do John Waters, sabe? As pessoas iam nos cinemas, cantavam as músicas, faziam as poses, sabiam cada vírgula do filme. Rock Horror Picture Show. Então, esses filmes que atraem um movimento autêntico, orgânico de quem está assistindo, é cult, no termo original. E o Brasil, acho que é o único país que usa o termo com essa... Tem até um canal de TV, Telecine Cult, mas eu imagino que é por causa de vender essa pompa, essa erudição, e não porque são filmes que realmente têm um público ali que é doente naquilo. Então, muitos filmes. Eu cito um aqui, O Vingador Tóxico, Star Wars. Okay? Star Wars, se você pensar bem, ele é o proto-filme, né, o primeiro, um dos primeiros que despontam do grande orçamento para uma juventude. Né? Antes, o filme da juventude era tudo B, todo o cinema era B. Né? Você pega ficção científica, você nunca ia ver um filme de fechar quarteirão com elenco A, sabe? Era sempre os filmes baratos. Então teve essa migração. O B foi para o mainstream, encheu o orçamento do B. Né? Então, com certeza, eu, inclusive, arrisco falar do meu ponto de vista aqui, aí é um palpite, que tem mais filme B, trash, cult, do que filme erudito cult. É mais fácil você ganhar o coração das pessoas, né, quando você fala uma linguagem mais próxima, né? Sangue é muito bacana, né? O pessoal gosta, o pessoal se diverte. Eu gosto. Professor, esses filmes eles têm que vender os ingressos, tem que se pagar, né? Com certeza. Eu quero saber agora quais são as estratégias que eles usam para ganhar a atenção do público e dos estúdios, essas coisas. Isso também varia um pouco de época em época. Se você pega ali aquela geração antes dos anos 70, antes de dois filmes que foram marcantes ali, né, que é Tubarão e Star Wars, que são filmes B com alto orçamento. Né? Era cartaz. O cartaz e um título. Às vezes o título enganava um pouquinho, né? Porque eles não conseguiam pagar uma grande estrela para estar lá no filme. Então, às vezes, era algum truque de efeito especial, sabe? Vou ter um dinossauro. Não era um Jurassic Park, era um dinossauro, às vezes, ali, feito toscamente, sabe? E tinha, né, grandes animadores fazendo dinossauro, tipo o Ray Harryhausen. Ele fazia, mas era alto orçamento, era stop motion, bonitinho. Então, eles sempre colocavam ali alguma coisa que chamava atenção. Tem um cineasta chamado Samuel Arkoff. Ele foi produtor da American International Pictures, acho que é isso. E ele tinha uma fórmula. Ele era, sabe aquele burguês do Chaplin, sabe, fumava cigarro? Ele é tipo aquilo, sabe, cartolinha na cabeça. Ele criou a fórmula Arkoff. E era um acrônimo, cada letra do nome dele era um dos elementos da fórmula. O A era de action, ação. O R era de, eu esqueci, rebeldia. O K de killing, tem que morrer alguém, né? O O é de oratória. Tinha dois Fs. Um é de fornicação Sim. e o outro é fantasia. Então ele falava, tem que ter, você tem que ter um discurso que empolga, você tem que ter morte, você tem que ter nudez, porque é isso que ele vendia para a juventude. E veja bem, até Tubarão e Star Wars, a grande Hollywood, né, ela não produzia filme para a juventude. A juventude estava num limbo ali. Então você tinha os grandes filmes mais maduros, Franco Atirador ali, um Divisor de Águas, tinha todo o filme que ia para as grandes premiações, eram os filmes para um público mais maduro. A televisão mudou um pouco isso. O pós-guerra mudou toda a brincadeira. Se você for ver, nos anos 60, teve aquele destaque, aquele holofote que jogou nessa idade, na juventude. Porque a juventude começou a ter um papel na sociedade maior. Veja a Contracultura, Maio de 68 na França, né? O Elvis começou a fazer aquele filme de praia. Né? Então você começou a ter um filme para jovem, coisa que não tinha. E lógico que, quando Hollywood percebeu que o dinheiro estava vindo daí com força, ele roubou a temática dos filmes B e trouxe para Hollywood.
Então, Tubarão nada mais é do que um grande filme B, feito pelo Spielberg ali, em começo de carreira, com um orçamento um pouco maior. Ainda não era esse orçamento de hoje em dia, de 200 milhões e tudo mais. Era o custo de um filme para a TV. Né? Mas conseguiu mostrar para o mercado que aquilo ali estava dando bilheteria e que o jovem era um público que dava um bom retorno financeiro. Então mudou, cambiou. Tanto que você pega anos 80, o que você lembra quando fala de cinema dos anos 80? Assim? Os filmes do Spielberg, a maioria. O filme do Spielberg, ou comédia adolescente. Sim. Então você esquece aquela capa de anos 70, sabe? Poder do Chefão, Apocalipse Sinal, sabe? Aqueles filmes mais adultos, completamente. Então, Hollywood assumiu nos anos 80 e roubou do filme B toda a temática. Filme de super-herói, até os anos 90, era coisa para filme B. Né? Hoje em dia? Não, hoje em dia é o mais A que tem, triplo A, duplo carpado. Já que a gente contou do início, como é que essas coisas foram evoluindo, esses filmes B foram evoluindo e quais foram as mudanças estéticas, de ideologias que foram acontecendo? Estética, como é uma coisa muito ampla falar de filme B, tem todo tipo. Né? É mais difícil. Agora, teve algumas mudanças que impactaram. Primeiro foi as salas de cinema. Sala de cinema, nos anos 70, começou a ter ar-condicionado nos Estados Unidos, então o verão não era uma boa época para ir na sala de cinema. Então, com Tubarão, Star Wars, começou a ter os arrasa-quarteirões, lá, os blockbusters, um pouco por causa do sucesso do filme com a juventude e um pouco por isso também. Sim. Tanto que todo lançamento grande de filme hoje ainda é no verão. Porque antes do ar-condicionado é uma coisa que ninguém para pensar. Né? Mudou. E tinha os drive-ins. Com o home video, com o VHS, com a possibilidade de ver o cinema em casa, os drive-ins minguaram um pouco. E Hollywood começou a roubar os temas do filme B. Então eles foram para o home video, direto para o vídeo, sem exibição em sala de cinema. Eles foram caçando espaços ali para sobreviver. Mas, como Hollywood estava carente dessas histórias, muita gente migrou para lá. Tem dois irmãos israelenses, eles chamam de Go-Go Boys, que eram o Golan e o Globus. Eles abriram uma produtora chamada Cannon Films. Você já viu um filme do He-Man dos anos 80? Com Dolph Lundgren? Não sei se você já viu isso. Eu assisti muito He-Man, mas o filme acho que eu não vi, não. Eles chegaram a fazer um filme, eles começaram a produzir um atrás do outro. Eles eram chamados de Go-Go Boys, não por causa da sigla Golan e Globus, porque eles não tinham o menor respeito. Terminou a tomada? Vamos para a próxima. Não, mas a gente não garantiu essa. Tá, mas faz outro plano de outro enquadramento. Porque esse aqui já valeu, né? Não valeu, não. Vamos embora. Go, go, go. Então ficou nessa brincadeira. Eles fizeram uns filmes muito bons e uns filmes ridículos. Ninja 3, A Vingança, que uma bailarina pega o espírito de um ninja do Japão medieval. Cara, é genial. É genial. Tem um do começo do break, que tem um concurso de break. Cara, são coisas ridículas. Eu acho que eles não entenderam muito bem a cultura americana e foram produzindo. E funcionou, porque ele estava carente, esse público estava carente de um cinema para eles. Então, aos pouquinhos a televisão pegou um pouco desse espaço, mas nos anos 80 proliferou absurdamente. Ali, o home video mudou um pouco. Então, eles começaram a ter um pouco mais de orçamento, mas aí o mainstream engoliu. Isso aqui não é mais de vocês, a gente já aprendeu. Tudo bem, então vocês ficam aí fazendo o que sobrar para vocês fazerem e tudo bem. Aí veio o DVD, porque o VHS nos Estados Unidos ele foi muito tempo venda e pouco tempo aluguel. Aqui no Brasil a gente teve muito mais aluguel que venda. Sim. Né? E o DVD, quando ele chega no Brasil também, ele era aluguel, mas teve uma época que virou venda também. Você começa a comprar. Tem colecionador que tem até hoje coleções de DVD. Eu tenho algumas coisas lá em casa, né? Mas, e os mercados internacionais estavam carentes de filme. Então, como eles faziam para financiar o filme? Eles pegavam algum ator que foi famoso nos anos 80, anos 70, uma locação extraordinária, conseguia uma planta nuclear, sabe, uma praia deserta, um cemitério. Escreviam um roteiro e iam para as feiras de cinema com filme, sem roteiro às vezes, sabe, só com cartaz, que nem faziam antigamente, e vendiam essa ideia para distribuidoras. Então, sei lá, o da Alemanha compra, eu quero comprar o direito desse filme no meu território por 100 mil. A França e Bélgica dão mais 50 mil. Aí você pega a Áustria, dá mais tanto. Então eles vão financiando o filme assim, vendendo antes de ter 1 segundo de filme gravado, às vezes. Não teaser nem nada. Então, porque o DVD vendia bem. Então teve uma proliferação absurda. Só se você pega o IMDb, do Steven Seagal, o que você vai ver de ele lutando contra zumbi, vampiro? Porque era isso, funcionava muito bem esse mercado. Então eles migraram para o filme de ação. O filme de ação sempre foi mais caro de fazer. Então eles vão procurando um espaço para sobreviver
E você vê que, às vezes, as mesmas pessoas que estavam lá desde os anos 70 fazendo filme até hoje ainda. O Fred Olen Ray, que é um cineasta de fundo de quintal, ele fala, só que me der 2 milhões nunca mais faço filme na minha vida. Sabe? Os filmes dele custam mais que isso, mas ele não ganha nada disso. Sabe? Ele é um diretor que faz um atrás do outro. Então, eles procuram um espaço de sobrevivência mais por causa dessa dança da mídia. Quando começou o streaming, essa venda do direito de pré-venda, que eu contei para você, meio que morreu. Então, você pode ver que o que tinha de filme, a gente pode chamar de filme B aqui por conveniência, o que tinha de filme B até os anos 2010 ali, era absurda a quantidade. Hoje em dia, é mais rara, de nicho, você tem que caçar para achar. Né? A Netflix tem um catálogo ali bacana, a HBO, mas as pessoas não dão espaço para esse filme pequeno, né, de baixo orçamento. Mas é o que eu digo, o filme B parece com punk rock. Você precisa de 3 acordes ali, o pessoal, tipo, se você desafinar, der algum problema, o pessoal releva. Fica mais legal. É mais bacana até, Sim, sabe? Tem sim. uma coisa. Então, o público que curte vai atrás. Agora, eu não sei se está renovando esse público, eu não estou acompanhando tanto assim. As pessoas sabem mais de ouvir falar, e quando vão falar de filme B comigo, algum aluno, assim, alguma pessoa mais nova, às vezes é um filme de alto orçamento que a pessoa chama de B porque, sabe, é uma etiquetinha que botaram ali, mas não essas coisas que estão escondidas ali embaixo do tapete, que nem a mãe do cara admite que ele fez um filme daquele, sabe? É o que eu gosto de ver. E os filmes B, eles ganharam mais relevância, igual a gente já entrou aqui em detalhe, apesar de serem chamados de filmes B. E o que você acha que esses filmes B influenciaram no cinema? E quais foram os diretores, atores que mais influenciaram mesmo assim no mainstream? Olha, dando essa história que eu te passei, o Samuel Arkoff, que eu contei a história dele agora há pouco, ele contratou um produtor-diretor chamado Roger Corman, ali, se eu não me engano, nos anos 50. Roger Corman tem hoje 95 anos de idade e continua produzindo. Né? E o Roger Corman, ele foi um produtor e diretor. Ele chegou a dirigir, eu acho que, coisa de 20 filmes em 2 anos, sabe? Ele era um atrás do outro. E todos davam dinheiro. Ele falou que, de 100 filmes que ele fez na vida dele, ele fez mais de 400, um perdeu dinheiro. Que é um filme que toca em questão de racismo, ele falou, um dos meus melhores filmes, mas anos 60 é complicado. Então, esse Roger Corman, ele é meio que cultuado como uma figura que criou a nova Hollywood dos anos 70. O Coppola trabalhou para ele, Francis Ford Coppola, teve a primeira oportunidade com ele. O Ron Howard, que era ator, né, na infância, queria dirigir quando ele envelheceu, digo, entrou na vida adulta, foi procurar o Roger Corman, porque ele tinha um olho bom para ver quem entendia, quem manjava de cinema, e ele foi trazendo essa galera e foi formando uma geração. Além dos temas do filme dele serem o que Hollywood passou a produzir. Então, ele fez aquele Quarteto Fantástico Bizarro dos anos 90, inclusive. Ele produziu, não dirigiu. Então, ele faz ponta em filme, ele fez uma ponta Poderoso Chefão, porque o Coppola ele foi o mentor do Coppola um tempo ali. Então teve vários que ele formou uma escola. Então eu acho que ele pode ser uma das grandes cabeças ali. O Larry Cohen, que é um outro que fez também A Coisa, sabe? Não sei se você já viu um filmando. Ele também fez alguns filmes bacanas. Ele tem uma mentalidade também de produção em linha, com qualidade. Né? Ele produzia muito. Eu amo os filmes dele. Né? O Lloyd Kaufman, da produtora chamada Troma. A Troma tem quase 50 anos de idade e faz só filme de baixo orçamento, com gosma voando, gente pelada, morte. E eles fizeram um filme nos anos 80 chamado Vingador Tóxico. E o Lloyd Kaufman, ele aparece em tudo quanto é filme. E o James Gunn, do Guardiões da Galáxia, fez o primeiro filme, escreveu o primeiro roteiro de longa para essa produtora Troma, que foi Tromeu e Julieta. É um filme muito esquisito, e eles dão uns twists ali na história de Romeu e Julieta, e o monstro do filme, para eu tentar não descer muito baixo calão aqui no programa, é o membro do Romeu. Então tem boca, dente, tudo mais, mexe. Né? Enfim, antes de ir para... Então tudo quanto é filme, o Mark Neveldine e o Brian Taylor fizeram Adrenalina, não sei se você já assistiu, Adrenalina, Gamer, eles sempre chamam esse mesmo diretor para fazer uma ponta no filme dele. É um segundinho que ele aparece ali no fundo, matando alguém, morrendo, fazendo qualquer coisa. O Eli Roth também. Então, eu acho que o Roger Corman, o Lloyd Kaufman, o Larry Cohen, eles formaram a escola, porque essa galera cresceu nos anos 80 vendo filme. 70, 80, 90 vendo filme. O pessoal do South Park também. O primeiro filme eles distribuíram com eles, com a Troma. Né? Então, esses cabeças que produziam, que viam na juventude ali, não só o mercado consumidor, mas, poxa, eu acho que eles
eles têm que ter o comando da linguagem. Você não pode dar, tipo, fazer um filme para a juventude feito por velhaco. Então ele fala, ó, eu vou até produzir aqui, eu vou fazer umas coisinhas, mas vem para cá, assume o controle, eu distribuo o seu filme, eu coloco ele na prateleira. Às vezes nem para ganhar dinheiro, para empatar já estava bom. Se não perdesse, você vê eles contando essas histórias, né? Mas eu acho que essas figuras, principalmente o Roger Corman, né? Ele é cultuado, tem documentários sobre ele. Ele veio no Brasil, no Festival Fantaspo, fizeram uma música para ele. Ele comeu pastel de feira, comparar ele com o João Dória, sabe? Ele não fez careta. Foi muito divertido. A gente queria saber quais são as suas obras preferidas, assim, as que você mais gosta, e algumas indicações, apesar de a gente já ter falado aqui um pouco, umas indicações de diretor, ator, que você acha que todo mundo que ama audiovisual e quer conhecer melhor esse universo de filmes alternativos deveria conhecer. É bom os eufemismos, né? Alternativos. Filmes alternativos. Olha, eu já falei aqui acabei de falar do Lloyd Kaufman, ele é a inspiração. Ele veio aqui em São Paulo uma vez, autografou um livro que eu tenho dele. Ele lança vários livros, contando como fazer cinema de baixo orçamento e tudo mais. Então eu gosto muito do filme da Troma. Tem um filme que é do ano que eu nasci, 84, chamado Vingador Tóxico, que é genial. E a Troma, ela tem diluído ali como um temperinho nos filmes dela um comentário social. O Vingador Tóxico ele era o cara que limpava a academia, sabe? Tipo, nos Estados Unidos já era moda nos 80 ali o pessoal que ia treinar. E aí, ele era magricela, só limpava ali. O pessoal joga ele pela janela, ele cai no lixo radioativo e vira um monstro gigantesco e forte. E ele arruma uma namorada, cega, porque ela não pensa, ela só acha que ele é um cara forte, não que ele é um monstro todo distorcido. Inclusive, são dois atores completamente diferentes que fazem o papel. E ali tem inspiração pro GTA, cara, porque o pessoal pontuava, tinha um joguinho ali do pessoal do bullying, que pontuava quando atropelava criança, velhinho, cada um tinha pontuação. Sim. Né? Então, esse filme, quando eu assisti moleque, pô, você é moleque, você vê um negócio desse, não era pra eu estar vendo isso, tá ligado? Eu pirei. E falei, pô, esse filme mexeu comigo e eu quero ver mais coisas nesse sentido. Então eu vi todos os filmes da Troma, possíveis e imagináveis, que eles produziram, que eles distribuíram. A Troma ganhou muito dinheiro pegando filme faroeste que ninguém queria, e eles compraram um direito e vendia VHS. Só que aconteceu, hoje em dia, como o streaming precisava de conteúdo ali, na verdade lá para os anos 2015, muita gente recorreu a eles para pegar aquele catálogo que eles compraram, que ninguém queria. Eles ganharam dinheiro, começaram a fazer mais filmes aí, e estão há quase 50 anos lançando filme. Então, o Lloyd Kaufman e o Roger Corman, que eu falei agora há pouco também, é outro que eu amo, né, os filmes dele. Ele tem uma época que ele fez uns filmes baseados no Edgar Allan Poe. Tem uns filmes bem bacanas. O primeiro filme do Jack Nicholson, acho que é um desses aí, o Corvo. Uma adaptação livre do poema do Corvo, que tem raio laser saindo pela mão e tudo mais, mas é bem divertido. Esses dois, para mim, de diretores e produtores, são os que eu mais gosto, assim, que ressoam comigo. Agora, ator é um negócio complicado, né, gente? Ator... eu não sei se eu tenho alguém, assim... Tem muita gente que é recorrente. Tem gente que aceita fazer qualquer filme. Sim. O Eric Roberts, irmão da Julia Roberts, se você abre o IMDb dele, parece que ele faz um filme por dia. Porque ele fala, você paga minha diária? Pago. Então eu faço. Ele fez lá o Batman do Nolan, um dos Batman do Nolan, não sei qual que foi. E na outra semana ele estava fazendo um filme do Golfinho Falante, sabe? Ele tá nem aí. Sabe, com 3D feito no Blender, mal feito, tá ligado? Ele tá nem aí. Ele dublou um gato no filme de um cara, não fez não sei o quê, faz animação, depois faz um alto orçamento. Então eu gosto do Eric Roberts por isso, porque eu acho que ele não consegue dizer não. É o tapa tudo. Ele com certeza. Confere o MDB, Eric Roberts, joga lá e vê a quantidade de obras que ele tem, que vocês vão se surpreender. Mais de 500 filmes. Ah, com certeza. Fica aí a dica de diretores, produtores, atores, filmes que a gente falou aqui, para vocês que querem entrar nesse mundo assistirem. Professor, muito obrigado por essa entrevista, foi sensacional, foi muito bom mesmo. Foi B. Foi um digno de um filme B mesmo. E você, pessoal aí de casa, muito obrigado por ter assistido a gente até aqui. Semana que vem a gente volta com mais um programa. Muito obrigado.